Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando. Sejam bem-vindos ao vídeo de leituras do mês de abril. Bom, antes de eu mostrar minhas leituras e antes que eu me esqueça, eu tenho um recadinho para dar. Esse mês de maio vai ser uma correria absurda. Desde abril eu já estou um pouco enrolada. Além do meu trabalho, que está muito intenso, né? Tô dando muita aula, preparando muita aula. Maio é mês de prova para os meus alunos, então vou ficar bastante ocupada corrigindo as provas deles, que somam quase 600, então é muita coisa, eu fico muito absorta nesse trabalho. Além disso, agora em abril eu comecei uma segunda graduação, uma graduação à distância. Eu comecei um curso de licenciatura em filosofia. Então, o recado que eu quero dar é que no mês de maio eu vou fazer um vídeo só por semana aqui no Redemunhando. Já há muito tempo que eu faço 2 vídeos por semana aqui pra vocês. Aliás, eu acho um número ótimo, porque eu consigo conversar com vocês. Mas realmente, em maio não vai dar, vai ser muito difícil. Então eu peço desculpas por ter que diminuir o número de vídeos por enquanto, mas é necessário. Vamos então às leituras do mês. Comecei o mês de abril terminando o livro Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, pela editora Record. Este foi o livro do piquenique literário de abril. Nós discutimos e foi muito, muito bom. Eu já cansei de fazer propaganda do piquenique literário para vocês. Se alguém for do Vale do Paraíba, da região de São José dos Campos, o grupo no Facebook do Piquenique Literário está aí na descrição do vídeo. E a Thaís, que é a organizadora, nos surpreendeu mais uma vez. Dessa vez ela levou uma ex-presidiária para falar com a gente. Então foi um encontro incrível. A gente mais ouviu do que falou. Claro, né? A gente tinha que sentar a bunda na cadeira e ouvir daquela vez. E foi maravilhoso. Esse livro conta a história de mulheres que foram presas aqui no Brasil por diversas acusações, né? Então, tráfico, homicídio, roubo, envolvimento em causas políticas. Enfim, é um livro que eu achei que seria bem técnico e não é. É um livro narrativo. Foi escrito por uma jornalista, que é a Nana Queiroz, mas ainda assim tem esse tom bastante de contar histórias. Então, é um livro bom de se ler, traz muita reflexão. A população carcerária feminina no Brasil é uma população na qual a gente não pensa. Claro que elas estão pagando por um crime, mas ainda assim existem situações muito fora do padrão, nas quais a gente deveria considerar na justiça brasileira. Então, o caso de mulheres grávidas e de mulheres com filhos muito pequenos é uma coisa a se repensar. Será que essas crianças têm que ficar afastadas das suas mães por tanto tempo? Será que a prisão é um ambiente para essas crianças ficarem? Tem que haver mesmo uma reflexão e uma repensada nas práticas nossas, públicas, brasileiras, enfim. É um livro muito legal, recomendo. Outro que eu terminei no mês de abril foi Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, da Helena Faville e da Francesca Cavallo, pela Vergara e Riba Editoras. Esse livro eu mostrei para vocês no Book Haul de março. É aquele livro maravilhoso, infantil, que mostra pequenas biografias de mulheres incríveis. Então aqui a Malala, por exemplo. Uma das coisas que mais me encantou nesse livro, com certeza, foram as ilustrações. Cada página você tem ilustração de uma ilustradora diferente. E o livro, a diversidade que é apresentada nesse livro é maravilhosa, sério. Aqui a gente tem, por exemplo, mulheres de diversas nacionalidades diferentes, de todos os continentes, de todas as profissões e atividades. Então você tem poetisas, você tem ativistas políticas, temos cientistas, astronautas, piratas, imperatrizes, matemáticas, pintoras, atletas. É um livro realmente inspirador, é um livro para se ter na estante se você tem uma criança em casa, porque a sua criança vai amar ouvir essas histórias e vai amar folhear o livro. Ele é muito colorido, ele é muito bem feito. Ele é caro, mas vale o investimento. Olha isso. É cada imagem mais maravilhosa que a outra. Eu não consigo escolher. Leiam. O terceiro livro que eu li em março foi Nossos Ossos, do Marcelino Freire, pela editora Record. Finalmente li Marcelino Freire. Dessa vez eu li para o grande desafio do Culto Booktuber. Esse desafio, se eu não me engano, era da Nice, do canal Nice Is. Ela queria que a gente lesse um livro com ossos no título. É a história de um dramaturgo nordestino que mora em São Paulo, alcançou um certo sucesso profissional, mas pessoalmente ele se incomodava muito com o ex-namorado. Ele não se conformava com o término do seu namoro.
E aí ele se envolveu com Michê, esse é o termo que ele usa, com um garoto de programa, e esse garoto de programa aparece morto. Então ele vai mais ou menos atrás para saber o que é, mas não é um livro policial, propriamente dito. Eu não sei definir o gênero desse livro, para falar a verdade. Ele é curto, parece grossinho, mas a letra é bem grande. Na ficha catalográfica está como romance brasileiro. Então realmente eu não sei como classificar. Para mim seria uma espécie de novela, que eu achei um livro curtinho. Olha só a folha de rosto, que bonita. Eu gostei da capa também. Tem essa pegada, né, de discutir um pouco a nossa finitude. É um livro legal, eu gostei. Gostei de ter lido Marcelino Freire, quero ler mais dele. Só por curiosidade, alguém já leu esse livro? Conversa comigo aí nos comentários, queria saber a opinião de vocês. Depois eu li Favorito da Vida, que chegou de parceria com a Companhia das Letras. Eu já fiz vídeo pra vocês, tô recomendando pra todo mundo, que é o livro Senhor D, do Alan Lightman. E livro sensacional, tem que ler. É uma história em que Deus narra a criação do universo, dos universos, mas é um livro extremamente delicado, é um livro que trata também das contradições do conceito de Deus, então ele brinca um pouco com o conceito que as religiões têm de Deus. É um livro lindo, lindo, tanto para quem é religioso quanto para quem não é, escrito por um físico. Então, de verdade, gente, dá uma chance para esse livro, vale a pena. Se quiser saber mais detalhes, eu fiz um vídeo inteiro para ele. É um vídeo do qual eu gostei, então se você puder dar uma olhadinha, veja lá. Depois eu li O Pipoqueiro da Esquina, do Drummond do Ziraldo. Eu ganhei esse livro de uma inscrita aqui do canal, a Ani, e nesse livro eu aprendi um termo novo de jornalismo. Na verdade, eu não sei se é um termo muito espalhado por aí, mas é o que significa. O pipoqueiro da esquina. O Drummond escrevia para o Jornal do Brasil e ele fazia uma coluna que era uma espécie de coluna crítica com sua opinião, mas em forma de pequenas frases. E essas frases ele chamava de pipocas. Então eram frases sobre a situação política do país, que continham muitas ironias. Me lembrou um pouco o tipo de texto do José Simão, que publica na Folha de São Paulo. Tem esse tom humorístico, esse tom bastante ácido também. As frases são curtas, sabe? Então, o legal é que o Ziraldo pegou as pipocas do Drummond, que apareciam no livro Jornal do Brasil, entre 1979 e 1981, esse livro é de 1981, e transforma essas pipocas em charges ótimas, aliás. Dinâmicas, divertidas, críticas. Tem toda uma linguagem visual envolvida, o Ziraldo é muito mestre nisso. Ele brinca sempre com as fontes, com a distribuição das palavras na página. Olha só que demais. Pura linguagem visual e com esses toques de ironia do Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto muito dessa mudança no traço que o Ziraldo faz de acordo com a charge. A única coisinha é que, como é um livro baseado em notícias da época, de vez em quando a gente fica um pouquinho perdido na piada, porque não está falando diretamente com a gente agora, né? 1979. Então, é claro que falava sobre situações políticas do calor do momento. Por outro lado, existem outras charges que falam muito bem com a gente até hoje. São super atuais. É muito, muito legal. Eu adorei. Quem tiver a oportunidade, pelo menos de dar uma folheada, vale a pena pelo traço do Ziraldo. Olha que demais essa dos indígenas. Nós queremos terra, mas continuam querendo oferecer-nos céus. E o cemitério, né? Nossa, super atual, né? Super. Depois eu terminei de ler para o grupo Papo de Historiadores. Na verdade foi uma leitura um pouco paralela no Papo de Historiadores, mas eu li com a Jeane. Muito obrigada, Jeane, por ter me acompanhado. Eu li o livro que chegou de parceria com a Companhia das Letras já faz um tempo, e vai sair vídeo no canal esse mês ainda. O livro Caetano Diz Não, da Sandra Lauderdale Graham. O subtítulo desse livro é Histórias de Mulheres da Sociedade Escravista Brasileira. Então fala de dois casos dentro do contexto escravista do século XIX no Brasil, mais especificamente no Vale do Paraíba, que é a minha região. Uma que é a história de uma mulher escravizada que se recusou a casar, e a outra é a história de uma senhora já idosa que faleceu e deixou no testamento um benefício para uma família de escravizados que morava com ela. Então, a autora, que é historiadora, parte de documentos jurídicos que ela encontra para analisar não só
a situação de cada história, como também o contexto brasileiro, econômico, político, social. É um livro muito legal. Depois vocês vejam o vídeo que eu vou destrinchar o livro, basicamente. Mas eu já recomendo, principalmente para quem estuda Brasil, cafeicultura, formas de resistência dos escravizados e coisas do tipo. Muito legal. E o último livro que eu terminei de ler em março foi O Escorregador de Gelo, do Lemony Snicket, pela editora seguinte. É o 10º livro da série Desventuras em Série, que vocês sabem que eu tô adorando. É um livro muito legal. A Sunny, que é a bebezinha, começa a despontar como realmente uma pessoinha que pensa sozinha, autônoma. Eles descobrem muitos mistérios que a gente estava querendo saber. Nesses últimos livros, realmente, o padrão que a gente vê no começo da série muda. Então, eu acho que a partir do 7º, do 8º, a história começa a ficar mais intrincada, os mistérios aumentam, as descobertas também. Então, agora eu tô lendo já o 11º e curiosa para saber como é que vai terminar essa série. Ai. É isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês. Teve bastante coisa variada, né? Eu li história, eu li charge, teve livro infantil, romance. Ai, teve de tudo. E foi um mês muito bom. O Senhor D entrou para os meus favoritos da vida. E eu espero que em maio as leituras continuem tão boas quanto essas. Eu já estou lendo 3 ou 4 livros muito bons. Então eu venho contar para vocês no mês que vem certinho. Mas vão acompanhando os vídeos que vão saindo, porque às vezes sai sobre algum livro que te interesse. Tá bom? Se inscreva no canal para não perder esses vídeos. Deixa um joinha para mim se você gostou. Comenta aí se você já leu algum desses. A gente se vê quinta-feira com o Book Haul. Um beijo e até o próximo. Tchau!